Estamos orando com os Salmos e hoje vamos orar o Salmo 40. Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Salmo 40 e nos acompanhar nessa reflexão por meio da palavra de Deus, que traz uma mensagem muito importante ao nosso coração. Espere pacientemente, que a resposta vem, se vem. A promessa não é minha, a promessa é de Deus por meio da sua santa palavra. Nunca foi, e tampouco, queridos, nunca será fácil a arte de exercer a paciência, o esperar. Principalmente se aquilo pelo qual nós aguardamos é algo muito importante, que nós esperamos muito na nossa vida. Mas já me deixe cravar uma primeira verdade antes de entrarmos nesse salmo. Esperar faz parte do pedido, faz parte da oração, mas esperar faz parte mais ainda da resposta. Esperar em Deus já é uma resposta para as nossas orações. E por que temos que esperar? Porque nós somos limitados, Deus não. Deus sabe tudo, Deus tem o controle de tudo. Nós, como seres humanos, não. Então Deus nos manda esperar para o nosso próprio bem. Esperar exige paciência. Paciência é a palavra-chave no Salmo de número 40, um salmo de autoria atribuída a Davi. Se você olhar qualquer dicionário, você vai perceber que a definição de paciência é uma qualidade. Qualidade daquele que suporta algo, daquele que sabe esperar, é uma virtude de quem tem essa capacidade, que suporta uma eventualidade, que tem tranquilidade diante de circunstâncias ruins e principalmente é uma virtude daquele que escolhe não desistir facilmente perante uma situação. O dicionário diz uma coisa, mas a palavra de Deus resume de maneira muito direta. De acordo com a Bíblia, paciência é esperar por alguma coisa, descansando em Deus e confiando que a resposta virá. Mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, ela virá, especialmente se a resposta que se aguarda é de livramento contra as consequências do pecado, se a resposta envolve perseguições, inimigos e esse tipo de coisa. E é justamente nesses momentos que essa virtude, ela é mais esperada de todos nós. Paciência é esperar. Tem um poeta, Jorge Maciel, que ele definiu de uma maneira muito particular o que é paciência, dando uma dica para todos nós. Ele disse: não apresse o tempo é senhor da razão. O tempo tarda, mas ele não falha, e quando vem, vem com perfeição. Para ele, paciência é esperar, e esperar com fé no coração. Nós precisamos de paciência. Um cantor muito conhecido no Brasil, um cantor gospel, Davi Sasser, ele tem muitas músicas, em uma das suas canções ele fala de paciência, e ele intitula essa canção de Eu Espero em Ti. Numa parte da música, ele diz algo muito interessante. Ele diz: eu não te busco por aquilo que tu podes me dar, eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. E no refrão ele fala assim: eu espero em ti, pois sei que és fiel, mas eu também sei que os teus caminhos são mais altos, e não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te servirei. Paciência é uma virtude, ela está ligada ao ato de agradecer, a gratidão. O paciente
agradece, o paciente sempre diz obrigado, como Davi, ele vai dizer nesse salmo, ele agradece, mas ele também lamenta. Deus não tem problemas com a nossa lamentação, não é errado lamentar, não é errado questionar, errado é fazermos isso à fonte equivocada. Quando é em Deus, Deus pode lidar com as nossas carências, com as nossas dificuldades. Davi aprendeu com a vida a esperar com paciência em Deus, pois ele soube que quando se espera com paciência, a resposta vem. Ah, como vem! Pode ter certeza que na hora correta de Deus, ela vem. E nesse salmo especificamente, Davi está enfrentando uma luta muito grande, mais uma vez, uma luta interna, que ele está travando com ele mesmo, e uma luta externa, de acordo com as coisas que estão acontecendo em volta dele. Ele, como rei de Israel, poderia tomar atitudes, poderia fazer um monte de coisa para resolver o problema, mas ele escolheu esperar em Deus. O ativismo diante dos problemas não é a solução para tudo, de jeito nenhum. Quando dependemos de Deus, quando esperamos em Deus e seguimos as instruções da sua palavra, nós poupamos tempo, poupamos energia e sabemos que estamos fazendo a coisa certa e da maneira certa. O salmista, ele não procurou resolver os seus males usando das suas próprias forças. Essa é a lição para o nosso coração hoje. Espere em Deus, espere com confiança, espere pacientemente, mas entregue nas mãos de Deus a sua demanda. Ele vai dizer durante o salmo: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Esse alcança a felicidade verdadeira, e ele vai dizer depois: eu coloquei toda a minha esperança no Senhor, toda, completa, e só então o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Quando eu esperei muito, Deus se abaixou do céu, colocou os seus ouvidos próximos de mim e ouviu o meu clamor. Davi foi assim. E você? Como anda a sua paciência para esperar as respostas do Senhor? Responda com sinceridade. Você é um cristão paciente? Você é um cristão que ora e aguarda as respostas virem de Deus? Se a sua resposta for sim, eu tenho uma outra pergunta para você. Se você é paciente, se você ama Deus, confia em Deus, ama a palavra de Deus, então por que você parou de orar? Por que você desistiu de orar por aquilo que era tão importante na sua vida? Por aquilo que você orou meses, anos, por que você parou? Por que você desistiu? O seu Deus ficou pequeno demais? Fraco demais? Por que motivo você parou de orar? Você desanimou em algum momento porque a resposta não havia chegado? A palavra de Deus te desafia: volte a orar, insista em orar e aguarde com paciência a resposta de Deus. Falta de paciência gera angústia, falta de paciência gera agitação, preocupação, ansiedade, adoecimento. Gente, quem não tem paciência faz das lágrimas o seu companheiro inevitável. Amanda Vanessa, que é uma grande cantora gospel, que depende muito de nossas orações, pois ela está passando esse ano inteiro numa UTI por conta de um acidente de carro a que ela sofreu. Mas em suas muitas canções, Amanda Vanessa tem uma que a mim é muito especial, pois ela canta demonstrando a sua confiança em Deus. E numa das suas músicas ela faz a seguinte pergunta: está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando. E ela termina o refrão dessa música dizendo: não chore, quem cuida de você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama
espere em Deus, entregue-se a Deus. Como que se faz isso? Esperando com confiança. Os salmos são remédios para a nossa alma. Uma das doenças que nós temos em nós é a falta de paciência, é a falta de saber esperar, é o ativismo, é o querer fazer, é o querer as respostas para hoje, para ontem, querer as respostas imediatas. E Deus, Ele quer nos ensinar por meio de duas lições importantes que Davi nos disse. E a primeira lição: Davi respira fundo e olha para o passado, ele olha para a vida pregressa, ele olha para o que Deus já fez na vida dele. Que excelente exercício para você. Para um pouquinho, olha para trás e veja o que Deus já fez. Veja o porquê você chegou até aqui. Veja como Deus te trouxe até esse momento. Davi faz isso e diz, versículo 1 até o versículo 3: eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo ou de um lamaçal. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. E a consequência disso: muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Ele começa a oração do Salmo 40, reconhecendo o quanto Deus foi misericordioso na vida dele. Ele esperou em Deus, ele pediu a Deus, ele clamou e ele aguardou as respostas de Deus. Mas você só entende a profundidade disso quando você vai para o original hebraico que essa expressão significa. Davi está dizendo: eu orei, eu clamei, eu esperei pela resposta e esperei muito. Todo aquele que ora tem que ter essa atitude. Nós não oramos para Deus nos responder, nós oramos até Deus nos responder. Nós não oramos para, ou até oramos para, mas principalmente nós oramos até que a resposta venha, e Deus sempre nos responde. Ou Ele responde com sim, ou Ele responde com não, ou Ele diz: continue esperando e aguardando confiantemente em mim. Essa frase, esperei com paciência, significa, para aqueles hebraicos da época, esperando, eu esperei pelo Senhor. Ou numa melhor tradução, eu esperei, e só assim Deus se inclinou e ouviu o meu clamor. É como se o salmista dissesse: a sua melhor oração é aquela que vai te exigir maior tempo de paciência, maior tempo de espera. Quando Deus prepara uma bênção para um filho seu, Deus, Ele não tem pressa na sua perfeição, e quando ela chega, não resta dúvida que é a ação do Senhor na nossa vida. O que Davi está falando, que orar e esperar é ter a certeza que a resposta vem, e a gente se submete àquele que vai nos responder. Você tem esperado em Deus? Pelo que você tem orado, pelo que as respostas não têm chegado, você continua persistindo. Você anota esse motivo de oração em algum lugar para você lembrar de não se esquecer, e continua clamando, insistindo a Deus para que isso aconteça. Aos nossos olhos ansiosos que nós somos, muitas vezes parece que Deus não vem ao nosso socorro, parece que Deus não nos responde, porque nós queremos as coisas muito imediatas. Mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou, porque Ele nunca nos abandona. Entenda uma coisa, querido, que me ouve: Deus propositalmente nos coloca num período de espera paciente, pois é pedagogia divina, é trato de Deus na nossa vida. A longa espera de uma oração, de uma resposta, marca o aperfeiçoamento da nossa fé. O que a gente deve fazer então? Continuar
a esperar em Deus, persistir na oração e aguardar no Senhor as respostas que vêm à nossa vida. Davi diz que ele cantou um cântico novo diante de Deus. Cântico novo na Bíblia não significa uma nova canção, uma canção diferente, não é isso. Cântico novo significa um cântico antigo, batido, cantado. O que muda é a atitude do adorador. Quando você reconhece, você descansa em Deus. Quando a resposta vem, você nunca mais canta o que você cantava do mesmo jeito, com a mesma atitude. Você canta do fundo da sua alma. Você faz daquela canção uma verdadeira oração, e Davi reconhece isso a partir do versículo 4. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas mentirosos. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Deus é tão maravilhoso que o salmista diz: eu quero testemunhar, mas as suas maravilhas são tão grandes que eu sequer posso contá-las, que eu sequer posso enumerá-las. Fé verdadeira é uma fé baseada em quem Deus é e na esperança daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E ele apresenta algumas respostas motivacionais para isso. A partir do versículo 6, se você puder, acompanha comigo. Sacrifício e oferta não desejas. Espero que você entenda isso. Espero que você compreenda o que o salmista está dizendo. Deus não pede sacrifício de ninguém. Sacrifício e oferta não deseja. Abriste-me os ouvidos, holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Deus não está pedindo isso de nós. Então disse eu: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Quem tem a lei de Deus no coração sabe que não são sacrifícios materiais, sabe que o sacrifício aceitável a Deus é um coração quebrantado, é um espírito manso, e Deus nunca rejeita a oração de quem tem um coração assim. Verso 9: tenho proclamado boas novas de justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios e não ocultei dentro do meu coração a tua justiça. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, e não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Sacrifício, oferta que tem valor diante de Deus, são só aqueles com atitude correta. E a atitude correta é obediência, santidade. Foi o que Caim não entendeu. Foi o que Saul não entendeu. Foi o que tantos não entenderam nas Sagradas Escrituras e pagaram um preço muito alto. Sabe o que Deus espera de você? Enquanto você ora e espera em Deus, Ele espera a sua obediência. Ele espera que você tenha lábios purificados pela palavra dEle, para que você possa testemunhar abertamente da palavra de Deus. Veja só, você já orou, esperou, e a resposta de Deus veio por alguma demanda que você aguardava? Você já experimentou essa bênção na sua vida, depois de tanto aguardar? Então o desafio da palavra de Deus: não esconda em seu coração esse testemunho, de jeito nenhum. Você orou, você esperou, Deus te abençoou. Fale, conte, cante, ore. Pessoas são abençoadas pelo seu testemunho. No versículo 11, ele vai dizer: não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão, a tua benignidade e a tua fidelidade sempre me guardem, pois males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração.
ele abre o coração para Deus, dizendo: Deus, eu estou sofrendo com perseguições externas, sim, mas eu sofro mais, Deus, por causa do meu pecado. Eu estou sofrendo, Deus, por não conseguir lidar com as minhas fraquezas. Eu estou sofrendo, Deus, por cair insistentemente no mesmo erro. Me perdoa, tem misericórdia de mim. Ele faz muito isso no Salmo 38, como nós já vimos aqui. E o que vem em seguida é maravilhoso demais. O verso 13 até o verso 17 é tão impactante que Davi vai extrair esse texto e vai compor o Salmo 70 com esse trecho, que veremos um dia mais adiante. E ele vai dizer: digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Desolados sejam em razão da sua afronta os que me dizem: regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Veja que importante esse versículo: regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e digam continuamente os que amam a tua salvação. Digam o que? Engrandecido seja o Senhor. Você ama a salvação de Deus, ama a palavra de Deus, ama as respostas de Deus. Proclame com os seus lábios: engrandecido seja o Senhor. Proclame com os seus dedos, escreve no chat: engrandecido seja o Senhor. Não tenha vergonha de elevar a Deus a sua adoração, o seu louvor. E ele termina: eu, na verdade, o rei de Israel, que tinha tudo em suas mãos, ele diz: eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E quem o Senhor cuida é rico demais. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. O que ele quer ensinar a mim e a você: seja humilde diante da vontade santa de Deus. Alegre-se sempre que Deus te responder às suas orações. Testemunhe das respostas de oração, e não importa qual resposta Deus tenha te dado, aprenda a esperar em Deus. Não se vingue, não deseje o mal. Os ímpios caem na sua própria impiedade e Deus os julgam. E quando você entender isso, ame a Deus do todo o seu coração e grite para todo mundo ouvir, escreva para todo mundo ler nas suas redes sociais: engrandecido seja o Senhor. Você pode dizer isso hoje? Você compreende essa verdade? Deus cuida de você. Entretanto, Ele só faz isso com quem se permite ser cuidado por Ele. Deixe Deus cuidar da sua vida. Davi tinha tudo, mas diante de Deus ele reconhece: eu sou pobre e necessitado. Jesus vai dizer isso lá na frente no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, quando ele diz: você quer ser feliz? Existe um segredo para a felicidade, e o segredo é: seja pobre de espírito, pois assim você ganha o reino dos céus, assim você ganha o reino de Deus. Deus é nosso auxílio, nosso libertador. Ele nos liberta dos inimigos de fora, mas nos liberta também de nós mesmos, em nossa luta contra o pecado. E o último desafio: clame pela urgência das respostas de Deus. Clame, só não esqueça de esperar pacientemente pelas respostas. Espere com paciência, que a resposta vem. Com certeza ela vem. Se você crê nisso, diga um amém no teu coração e ore, espere e aprenda a depender de Deus. Convido você a orar. Feche teus olhos e vamos falar com Deus. Deus, obrigado, Pai, porque a nossa vida de devoção com o Senhor já é resposta de oração. Tantos clamaram por isso, tantos esperaram por isso, e hoje, Deus, nós podemos aqui falar com o Senhor,
de maneira tão livre, tão aberta, porque o Senhor ouviu as orações de tantas pessoas. E hoje, Deus, nós oramos, nós clamamos ao Senhor por tantos motivos, ó Pai, mas fazemos isso com confiança e na esperança de que logo o Senhor vai nos responder. Responde-nos, ó Deus, mas não no nosso tempo, no seu. Responde-nos não conforme o nosso querer, mas responde-nos conforme a sua vontade. E no seu tempo, Deus, traga a resposta ao nosso coração. Alegre-nos, ó Deus, com a certeza de que somos ouvidos. E quando isso acontece, Pai, ajuda-nos a reconhecer, a agradecer e a dizer ao todo mundo testemunhando: engrandecido seja o Senhor. E por isso, damos glórias ao Teu nome e esperamos pacientemente a resposta que o Senhor tem para a nossa demanda, pois assim o fazemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.